Boa noite. Já dura quase 10 horas a sessão de pronúncia do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado Federal. 22 senadores falaram até agora. O presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, é quem conduz os trabalhos. A repórter Lana Canepa está acompanhando os trabalhos e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Lana. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Ainda estamos na fase dos discursos dos senadores. Como você disse, 22 falaram até agora por um prazo de 10 minutos. Agora há pouco, às 18 horas, a sessão foi interrompida por um intervalo e deve ser retomada em instantes. No começo da tarde, William, eram 55 senadores inscritos, mas alguns abriram mão de ocupar a tribuna para acelerar esse processo. Vamos ver na reportagem como é que foi a sessão nesse dia decisivo para o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A sessão começou perto das 10 horas da manhã. O presidente do Senado, Renan Calheiros, passou a presidência ao ministro-presidente do STF, Ricardo Lewandowski, que pela primeira vez assumiu a condução do processo de impeachment no plenário do Senado Federal. As senadoras e os senadores aqui congregados desempenharão a magna função de juízas e juízes da causa, razão pela qual deverão agir com coragem e independência que o exercício desse elevado munus público exige, pautando-se exclusivamente pelos ditames das respectivas consciências e pelas normas constitucionais e legais que regem a matéria. Os senadores apresentaram inicialmente as questões de ordem, que são questionamentos sobre o processo. 8 foram analisadas pelo presidente Lewandowski e 2 acatadas parcialmente. Mas nenhum pedido de adiamento ou de suspensão da sessão de pronúncia foi aceito. Isso significa que o rito previsto em lei e no regimento interno do Senado foi seguido integralmente, como acordado entre o presidente e líderes partidários. Aqui se trata especificamente de analisar a pronúncia da presidente afastada Dilma Rousseff pelos fatos elencados na denúncia número 1 de 2016, nos termos em que foram apresentados esses fatos no parecer do senador Anastasia. Então, não é o caso, portanto, do adiamento da discussão naquelas hipóteses do artigo 279 do regimento interno. Eu peço licença para não ler o artigo, que é extenso. Então, sendo assim, eu indefiro as questões de ordem de número 1 e 2 por serem ou por tratarem de fatos estranhos ao presente processo. Depois da fala do relator, senador Antônio Anastasia, a sessão foi suspensa por 1 hora e reaberta logo depois de 2 da tarde com os discursos dos senadores. O prazo para a manifestação é de 10 minutos. 55 senadores estavam inscritos para ocupar a tribuna, mas alguns desistiram para acelerar o processo. Após a fala de todos os senadores inscritos, o rito prevê 30 minutos de discurso para a defesa e mais 30 para a acusação. Só então segue o encaminhamento e depois a votação nominal e aberta. William, a sessão acaba de ser retomada. Agora 31 senadores estão inscritos para falar. Lembrando, pelo prazo de 10 minutos cada, a expectativa dos senadores ali perto do encerramento, antes do intervalo, era que esse processo até a votação final durasse mais ou menos 7 horas. Então, existe um acordo proposto pelos líderes para interromper a sessão às 11 horas da noite, perto da meia-noite de hoje, e retomar os trabalhos amanhã às 9 horas da manhã. Mas esse acordo não foi oficializado, ainda aguardamos o pronunciamento do presidente ministro Ricardo Lewandowski. Então, lembrando que quando chegar a fase da votação nominal e aberta, é preciso maioria simples, ou seja, metade mais um dos senadores presentes em plenário para que essa pronúncia seja aprovada. Caso ela seja aprovada, o julgamento começa efetivamente. Se ela não for aprovada, esse relatório da Comissão Especial do Impeachment não for aprovado pelos senadores durante a sessão, o processo é arquivado e a presidente afastada reassume o cargo. William. Obrigado pelas suas informações, Lana.